Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos novamente ao curso, Física Moderna 2. E hoje a gente vai falar sobre física nuclear, É a unidade 2 que a gente vai falar. A unidade 1 a gente falou sobre os conceitos gerais, de comunicação e tecnologia. A unidade 2 a gente vai falar sobre física nuclear. E a unidade 3 a gente vai falar sobre cosmologia, ok? Vou compartilhar aqui a nossa tela. Vou abrir aqui a nossa sessão. Bom, aqui tá, Física Moderna 2. A apresentação da disciplina a gente já fez. Cronograma. Plano de ensino. A unidade 1, a gente já comentou. Fora atividade, foi até essa semana, para entregar as atividades. Bom, e aqui está a nossa segunda unidade. A segunda unidade, a gente vai falar sobre física moderna, Só que na parte de física nuclear. Aqui tem a nossa tarefa, Atividade. Vou abrir para vocês verem. Aqui temos aí 6, 12, 21 questões, inclusive de Enem e tudo mais. Algumas múltiplas escolhas, E outras discursivas. Ok? Essa tarefa vai compor a unidade, a NUP 1, Tanto a tarefa 1 da unidade 1, tarefa 2 da unidade 2 e a tarefa 3 que virá para compor a unidade 3. E aí, juntando as três tarefas, forma a unidade 1. Todas elas vão ser corrigidas pelo nosso tutor, Juarez. Ele que vai corrigir essa unidade, essa NUP, E depois teremos uma NUP 2, que é um questionário envolvendo a unidade 2 e a unidade 3, que eu vou abrir no dia... isso mesmo, 25 para o dia 26 de maio, ok? E aí, por diante, vai vir a reavaliação da NUP 2 ou da NUP 1, você vai escolher. E se não alcançar, vamos fazer a avaliação final, certo? Bom, vou abrir o material para a gente não ficar perdendo muito tempo explicando o comportamento da disciplina, até porque o comportamento já foi a dinâmica, A disciplina foi explicado na aula de apresentação. Vou abrir o material de vocês sobre física nuclear. Aqui está
material com acho que umas 17 páginas, tá aqui. 17 páginas. E a gente vai comentar sobre elas agora. Sobre radiação, né? Decaimento, radiações, interações, né? De aplicações e por aí vai. A gente vai explicar um pouquinho de cada. As reações nucleares, aceleradores de partículas, fissão e fusão nuclear, são as principais reações que ocorrem, né, no núcleo de um átomo, após o decaimento dele, né. Tem a fusão, reatores nucleares, né, conforme as usinas nucleares fazem para obter a energia, né, para gerar energia. E pronto. Isso aqui é uma matéria de vocês. Após uma leitura, vocês conseguem tranquilamente fazer os exercícios que estão postos, né, na tarefa da unidade 2. Esse aqui, ó, tarefa da unidade 2. Primeiro lê o material, depois vem, faz a atividade. E caso tenha dúvida, tem aqui um fórum para vocês interagir com o tutor e comigo, né? Bom, então eu vou abrir o material só para dar uma explicada, né, sobre o material de física nuclear. Tá aqui, física nuclear. A gente vai ver aqui esses 5 tópicos sobre radioatividade, o que é, né? Radiações, como as interações e as aplicações, reações nucleares, né? Como os aceleradores de partículas, fissão nuclear e fusão, e alguns reatores, como as usinas nucleares, né? Geram energia para a gente através de algumas reações nucleares, principalmente a de fissão nuclear. Elas não conseguem fazer a fusão nuclear, obviamente porque eles geram uma energia muito alta para fazer isso. Só as estrelas, né, nucleares que conseguem isso. As estrelas. Bom, radioatividade o físico, né, Becquerel percebeu que o urânio ele conseguia imprimir algumas chapas, né? E aí ele desencadeou os estudos da fusão, da radioatividade. Posteriormente, a Marie Curie e Pierre, né, seu esposo, conseguiu aprimorar mais ainda esse estudo, inclusive ganhando até o prêmio Nobel de Química, né, a Marie Curie e depois Pierre Curie também. Bom, até a palavra radioatividade foi... esse estudo veio do rádio, né, e o polônio, que a Marie Curie descobriu, né, esse elemento radioativo. Inclusive, ela morreu de leucemia por conta da presença com esse elemento tão radioativo, né? Então, começou esses estudos na década, um pouquinho antes de 1900, com Becquerel, e foi mais
enfatizado pela Marie Curie e pelo seu esposo, né, na época, Pierre Curie. E aí eles perceberam, né, que os elementos eles poderiam estar estável, o núcleo poderia estar estável, né, sem emissão de partículas, como poderia estar instável, ou seja, com emissão de partícula, ora decaindo o seu núcleo atômico, se transformando em outro elemento, e ora apenas decaindo a sua energia, mesmo decaindo sua própria energia, sem se transformar em outro elemento, ele emite outras partículas. E essas partículas mais radiativas são chamadas de partículas gama. Então, Becquerel, ele percebeu que um elemento ele conseguia emitir 3 partículas, um elemento instável. Esses elementos instáveis, lá na tabela periódica, a partir do número atômico 82, por ali, o elemento já não é mais estável, e sim instável. E aí ele começa já, ele na natureza, ele já consegue emitir partículas alfa, beta e gama. Vai depender da sua instabilidade, né? Da sua energia também de radiação. Então, como essas partículas são emitidas, né? Então, vemos aqui, esse símbolo, essa figura aqui, ela representa um átomo, né? Nêutrons e prótons no núcleo, a gente já sabe disso, né? Pelo átomo de Rutherford, o átomo de Bohr, que é o átomo mais assim moderno, né? O modelo atômico mais moderno. Então a gente percebe que no núcleo ele tem prótons e nêutrons, como a gente já sabe, né? E esse núcleo ele pode tanto emitir partículas alfa no seu decaimento, né? Como pode emitir partículas beta, né? E também pode emitir partículas gama, alfa, beta e gama. O que são essas partículas? Essas partículas, né? A alfa, ela é composta por dois prótons e 2 nêutrons. Então, se tem um núcleo atômico de um certo elemento, ele emite uma partícula alfa, significa que o seu núcleo perdeu, né, digamos, foi emitido 2 prótons e 2 nêutrons, que é uma partícula referente a uma partícula alfa. E aí, esse núcleo também pode emitir uma partícula beta, certo? E também pode emitir raios gamas. Esses raios gamas não vai interferir na estrutura atômica do elemento, porém vai interferir na energia. Se o elemento decai, né, diminui a sua energia, é porque ele está liberando partículas gamas. Diminui sua energia sem mudar a sua estrutura atômica. Mas, se ele emite partícula alfa ou beta, vai mudar a estrutura atômica do elemento. E esse elemento pode se transformar em outro elemento, como, por exemplo, urânio, né? Urânio, o polônio, por exemplo. O polônio, ao decair uma partícula alfa, se transforma no chumbo, né? E por aí vai. O sódio, ao decair também algumas partículas, se transforma no magnésio,
foi o que o cientista ele bombardeou na época com nêutrons, um núcleo atômico, principalmente foi o do urânio na época, e pensando que o urânio ia ficar um elemento mais pesado. Mas ele descobriu que ao bombardear nêutrons, o urânio ficava mais leve. Esse elemento ficava mais leve e se transformava em outro elemento, né? Então, foi aí tipo que um acidente, essa descoberta da reação nuclear de alguns elementos radioativos, né? Então, por exemplo, eu tenho um polônio aqui ao lado, que ele tem o embaixo, esse número 82 significa número atômico. Em cima, esse número 211 significa número de massa, ok? Qual a diferença? A diferença é que esse 84 representa o número de prótons que está dentro do núcleo. Esse 211 representa a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Ou seja, esse 211 tem a soma de 84 prótons mais, digamos aí, 127 nêutrons, né? Somando prótons e nêutrons vão formar 211, que é o número de massa desse elemento. Nesse caso que a gente está vendo é o polônio. Bom, esse polônio, como eu falei, a partir de 82, o elemento já fica instável, ou seja, produz de forma natural uma radiação. E aí, ele produzindo uma radiação, ele vai emitir partículas alfa, beta ou gama. Nesse caso, emitindo aqui ao lado uma partícula alfa, que é representado com 2 números de prótons e 4 números atômicos. Então, quando ele emite uma partícula alfa, ele vai mudar a sua característica. Vai deixar de ser polônio para ser outro elemento. Então, nesse caso, quando um elemento emite uma partícula alfa, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, vai depender aí da quantidade de radiação que ele vai emitir, ele vai se transformar em outro elemento. Nesse exemplo aqui ao lado, a gente tem o polônio com 211, número de massa, e 84, o número atômico. Ele emitindo uma partícula alfa, ele vai perder 2, né, número atômico. Ou seja, ele vai de 84, vai passar para 82. E vai perder 4 número de massa, que é aquele lá de cima. Ele de 211, ele vai para 207. Então, esse número de massa, que é o número que está em cima, ele pode variar. Você pode ter o mesmo elemento com um número diferente no número de massa, na parte superior aí. Já o número atômico, que é o número embaixo, ele não pode mudar. Se ele mudar, o elemento também vai mudar, como é o caso. O polônio é 84. Se mudar para 85 ou 83, ele deixa de ser polônio. Já é outra coisa, certo? É o caso daqui. O polônio é 84, número atômico, foi para 82. Então, ele não é mais polônio. Ele já muda o seu elemento e agora vai virar outro elemento.
Caso não mude o número atômico, aí permanece o elemento e esse elemento pode ser chamado de isótopo. Isótopo são elementos de mesma característica, porém de massas atômicas diferentes, certo? Massa atômica diferente. Como, por exemplo, urânio, eu tenho 3 tipos de urânio na natureza. Eu tenho urânio mais 238, tem urânio 235 e tem urânio 234. Todos eles são urânio, porém a massa atômica dele é diferente. Então, eles são chamados de isótopos, porque têm o mesmo número atômico, porém a massa é diferente. Aí eles são chamados de isótopos porque todos são urânios, né? O que muda é a massa atômica. Bom, vamos para o terceiro exemplo, o segundo exemplo, no caso. Quando um elemento emite uma partícula beta. A gente viu que numa partícula alfa, essa partícula é semelhante ao hélio, né, que tem 2 prótons e 2 nêutrons. E o beta é semelhante ao elétron. O elétron só tem uma partícula, um número de prótons negativo, né? Lembra-se que eletricidade, né? A gente falou um pouquinho da eletricidade, cargas positivas, cargas negativas, próton, carga positiva, elétron, carga negativa. Então, o elétron não tem massa atômica, então é zero. Você pode perceber aqui essa partícula beta em cima é zero e na parte de baixo é -1. Como eu falei, né? Carga negativa. O elétron tem propriedade de carga negativa. Bom, se a gente tem um sódio 24, esse sódio 24, ele tem um número de prótons, número atômico, ou número de prótons, tanto faz, o número de prótons 11, mas a massa atômica é 24. Se ocorrer uma emissão de radiação desse sódio de uma partícula beta, o que é que vai ocorrer com ele? Vamos ver ao lado aqui. Ó. Ele vai se transformar no magnésio. O sódio vai se transformar no magnésio após emitir uma partícula beta. Por quê? Primeiro, a massa atômica não vai alterar. É a parte de cima. Não vai alterar. Mas o número atômico vai alterar. Por quê? Porque quando é emitida uma partícula beta, o número atômico é negativo do beta. Então, se eu tiro um número atômico negativo, o que é que vai sobrar no núcleo? Mais um próton, né? Tipo, se eu tenho 10 prótons e 10 nêutrons no núcleo, né? Quando você retira, quando esse núcleo emite uma partícula negativa, significa que vai sobrar uma positiva. Logo, o número atômico vai aumentar, né? Matematicamente, a gente pode perceber isso aqui, olhar o membro do lado direito, 12 menos 1 vai dar 11. Tá vendo aí? Então, matematicamente, isso aí é correto. Lembrando, então, a partícula alfa emite 4, número atômico, número de massa, e 2, número atômico. A beta não emite nenhuma, não mexe com a massa, mas mexe com o número atômico. Quando emite uma partícula beta, aumenta o número atômico do elemento. E aí ele se transforma em outro elemento. Vamos para a partícula alfa, no caso, gama, no caso.
a partícula gama, ela não altera nenhuma estrutura do núcleo atômico. Porém, ela altera a energia que esse elemento tem. Então, se um elemento ele se comporta no seu decaimento, é porque está sendo emitido partículas gama. Essas partículas, ela não altera a estrutura atômica do elemento, porém, altera a estrutura da energia que aquele elemento tem, certo? Então, alfa altera o núcleo atômico, beta altera o núcleo atômico. Já o gama não altera o núcleo atômico, mas a energia que aquele elemento tem vai ser alterada, né? É o princípio da conservação de energia, né? O elemento, quando ele perde energia, ele está liberando para o meio, né? E nesse caso, a liberação é em forma de raios gama, ok? E partículas são alfa, beta. E aí, o núcleo, ele libera raios gamas. Então, são essas três modalidades que a gente tem para a emissão de partículas radioativas, que na época chamava de raios urânios, né? Hoje a gente conhece como partículas radioativas, ok? Então, esse decaimento, ele tem um tempo todo elemento ele tem um tempo de decaimento. Ele não vai ficar decaindo de uma forma espontânea, de qualquer jeito. Cada elemento ele tem uma forma de decaimento. Esse decaimento a gente chama de meia-vida. O que significa isso? Meia-vida significa o tempo que cada elemento ele decai pela sua metade. Ou seja, se ele tem uma massa, ele vai se decaindo, esse decaimento vai emitindo partículas alfa, beta e gama, como a gente já viu no slide anterior, e a cada metade da sua massa, a gente chama de meia-vida, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma curva de decaimento radioativo do césio. Então, no césio, vamos supor que eu tenho 1 quilo de césio. Aí, a metade da sua vida durou aqui 30 anos. Aí, 1 quilo, né? Eu tenho 1 quilo, quando der 30 anos, ele está pela metade. 1 quilo de césio, né? Aí, com mais 30 anos, ele está com a metade da metade, ou seja, 0,25. E mais 30 anos, ele está com a metade da metade da metade. E aí vai estar com 0,125 quilo. E assim por diante. Então percebam que no césio, a cada 30 anos, ele ocorre um decaimento radioativo dele, que é a emissão dessas partículas, alfa, beta e gama, em que a sua massa vai diminuindo pela metade. A cada 30 anos, vai diminuindo a metade, depois mais a metade e assim por diante. Então, isso a gente chama de meia-vida. A meia-vida do césio equivale a 30 anos, ou seja, a cada 30 anos ele vai se decaindo a metade da sua vida, digamos, a metade da sua massa, e por aí vai. Mas cada elemento tem a sua meia-vida, ok? Por exemplo, urânio. Urânio tem 4,5 vezes 10 elevado a 9 anos, né,
a meia-vida, ou seja, a cada, digamos aí, 4,5 bilhões de anos, né, o urânio decai a metade. Então é uma meia-vida muito longa, né? Ele tem. O rádio já tem uma meia-vida menor. Já tem 1.600 anos para decair a metade dele. O césio, como a gente já viu no slide anterior, ele tem 30 anos. Ele emite, além da partícula gama, ele emite partículas alfa. Já o urânio emite partícula apenas alfa, rádio alfa, né? Já o radônio 220, a meia-vida dele é de 54 segundos. Ou seja, a cada 54 segundos, menos de um minuto, ele se decai pela metade. Tá vendo? Então, esse radônio, ele tem uma emissão de partículas muito intensa, né? E por isso ele não dura muito, digamos assim, quando se decai na natureza, né? E aí, tem como prever isso aí, esse decaimento? Tem. É só utilizar essa formulazinha de N é igual a N0 sobre 2N. Vou explicar quem é quem, né? N é o número de atividade, o pessoal chama, né? Ou massa, pode ser chamado também. É igual a massa inicial, né? Dividido por 2N, onde que N é a meia-vida do elemento, ok? Então, para você saber se você prever o quanto o elemento vai se decompor na natureza, emitindo a sua radiação, é só você dividir a massa inicial dele por 2N, onde que N é o número da meia-vida, ok? Então, isso aí é bem simples de calcular. Beleza? Vamos fazer um exemplo. Os dados da tabela representam medidas de atividade ou massa atômica, né, do elemento de uma amostra radioativa, no caso o ouro 198, feitas com um detector de radiação em função do tempo. Então a atividade aqui do císio, né, 400, ele tem a massa inteira, só que 0 dias. Aí vai decaindo para 308 com 1 dia, 240 com 2 dias, 184 com 3 dias e assim por diante. Ok? Se a gente traçar letra A, se a gente traçar uma função, um gráfico com a função da atividade em relação ao tempo, a gente vai perceber aqui uma curva espontânea, né? Uma espontânea de forma negativa, né? Para baixo. Então, ele vai decaindo e vai diminuindo a sua massa atômica, também vai aumentando o seu número de dias, que é o tempo. Na letra B, determine a meia-vida desse elemento, que é o ouro. Nesse caso, a metade de 400, que é a massa inicial, é 200. Esse 200, ele está em um pouco antes do 3, né? Com uma estimativa aí de 2,7 dias. Então, a cada 2,7 dias, ele vai diminuindo sua atividade pela metade, ok? Após quanto tempo a atividade da amostra é de 100
Si, né? Que é a unidade de radiação. Então, a 100, né? Só olhar o gráfico, né? Em 100, ele vai estar ali em torno de 5,4, né? Que é a metade da metade de 200, a metade de 400, 200, a metade de 200, 100, e por aí vai. A metade de 100, 50. E assim vai. A cada 2,7 dias, a massa atômica desse elemento vai reduzindo, né, pela metade. Ok? 5,4. Radiações, né? As interações e aplicações. Bom, existem inúmeras aplicações, né? A gente vai discutir um pouquinho daqui a pouco. Mas a interação de cada partícula é específica. A interação do alfa, ela tem pouca energia, praticamente o percurso dela é retilíneo, né? A velocidade dela é menor, e aí a penetração também é menor. A interação com que ela age é menor. Por exemplo, basta uma folha de papel para que a partícula alfa não ultrapasse. Ela é contida apenas numa folhinha de papel. Você consegue conter a radiação alfa, certo? Que é bastante utilizada. Ela não é nociva à nossa saúde, né? Ela não penetra na nossa pele. Então, essa partícula ela não tem tanta agressividade, ok? Já a partícula beta, ela é uma partícula um pouco maior, que tem um pouco mais de energia, né? O comportamento dela não é, a trajetória dela não é tão retilínea, a frequência dela é maior, né? O comprimento de onda é menor, então é uma partícula que tem um certo cuidado. Nós não podemos estar em presença dessa partícula porque ela é bem nociva para a nossa saúde. Ela ultrapassa folhas, materiais bem mais leves como madeira, ela consegue ultrapassar a folha, papel, então ela consegue até parede, ela consegue ultrapassar, ok? Então é uma radiação que tem um certo cuidado, certo? Já a radiação emitida pela gama, aí essa é a mais nociva, mais perigosa, né? Inclusive a que tem mais energia, mais velocidade, é mais rápida, é uma partícula que ultrapassa praticamente o que você olhar ao seu redor aqui, ela consegue ultrapassar papel, madeira, plástico, ferro, ela consegue ultrapassar muito, pamado, tudo, né? Ela só é contida com blocos de chumbo grosso, né? Então, essa partícula aí, ela é muito radiativa, ela tem uma intensidade muito alta. Inclusive, são essas partículas que são geradas pelas usinas, pelos reatores. E o maior perigo é o que a gente chama de lixo radioativo, né? Para essas usinas, ela tem uma quantidade de energia, gera uma quantidade de energia alta, porém, esses lixos radioativos, eles têm que ser muito controlados, né? A gente tem vários exemplos. A Chernobyl, por exemplo, é um exemplo que até hoje ninguém pode chegar perto, porque essas partículas de alfa, elas estão presentes em tudo ali.
nas plantações, nas árvores, onde você estiver ao redor ali daquela usina, ela está de forma intensa, né? Uma radiação intensa, e vai demorar por muitos e muitos e muitos anos, né? Sem ninguém chegar perto, né? Então, o que aconteceu no Chernobyl foi uma explosão numa usina lá, nuclear, e aí causou uma contaminação radioativa. E aí, até hoje, esse local, ele é proibido a sua permanência da humanidade, ok? Aplicações nas radiações, né, das radiações. A gente tem várias aplicações, né, na medicina, agricultura, indústria, arqueologia, então tem inúmeras aplicações. Na medicina, o mais comum que a gente vê, eu acho que todo mundo aqui já fez uma radiografia, né? Já experimentou, digamos assim, partículas, né, no seu corpo, como principalmente a partícula alfa, né? Ela não é nociva, né, para nós, então experimentamos aí várias partículas para tirar uma chapa, né, por exemplo. Então a medicina usa bastante em forma de raio-x. A agricultura também usa bastante a questão de controle de pragas, né? É muito comum. Na indústria também, a questão de controle de qualidade, otimização dos processos, né, da indústria. A arqueologia é bastante utilizada também para detectar o tempo, né, de vida óssea de alguns fósseis. Por exemplo, o dinossauro, o cara acha o osso do dinossauro. Quanto tempo ele viveu? Como é que eles detectam a quantidade de tempo que aquele dinossauro estava vivo na época? Então, eles usam o carbono 14, né? O decaimento do radioativo do carbono 14. Eles comparam com uma estrutura, digamos, completa e uma estrutura que foi ao longo se decaindo, né? E aí o carbono 14 ele é um elemento muito presente, né, na nossa estrutura óssea e ele emite as suas partículas, né, radioativas. Foi aí que a arqueologia ela consegue medir quanto tempo um fóssil estava vivo com a sua estrutura completa, né? Aqui tem um exemplo para determinar a idade fóssil recorre-se às propriedades radioativas do carbono 14, como eu falei, né? Sabendo-se que a meia-vida desse elemento é de 5.600 anos e que o esqueleto encontra-se por arqueólogos, a taxa do carbono 14 é de 12,5 da normal, determina a quantidade de tempo ocorrida a morte desse ser, né? Então, é só coisa matemática, né? Se a meia-vida é de 5.600 anos, ou seja, 50% da sua massa vai diminuindo a cada 5.600 anos, então quanto é que ele vai chegar com 12,5? Então vem aqui, ó, 50%, 5.600 anos. 25%, que é a metade de 50, é o dobro do tempo. O tempo da meia-vida. Vai dar 11.200. E a metade da metade, que é 12,5, vai dar mais 5.600 anos. Ou seja, 16.800 anos seria a idade média, né? A estimativa, né, da idade desse fóssil. Reações nucleares, a gente tem as reações nucleares diferentes das reações químicas. As reações químicas, por exemplo, no átomo, ela ocorre entre as ligações moleculares, né, dos átomos, só que essas ligações ela não envolvem o núcleo, ela envolve a estrutura dos elétrons na eletrosfera ali, né, através da força eletromagnética. Já as reações nucleares,
elas são mais específicas. Elas ocorrem dentro do núcleo, no núcleo, pela força nuclear forte, certo? O núcleo a gente tem, o átomo a gente tem um núcleo, ali tem forças nucleares forte e fraca, né? Ao redor dele a gente tem as forças nucleares eletromagnéticas, como o movimento dos elétrons ali, né? E aí vão acontecendo as ligações químicas através desses elétrons. Então a diferença da reação nuclear para a reação química, né? São diferentes. Fissão e fusão nuclear. A fissão ocorre quando há um decaimento do núcleo, né, se transformando em outro núcleo através da separação, divisão do núcleo, ok? Isso ocorre geralmente nas usinas nucleares para gerar energia, certo? Como, por exemplo, o urânio, eles usam muito urânio, bombardeiam o urânio com um núcleo, com um nêutron. Quando bombardeado esse núcleo com um nêutron, esse núcleo ele se divide, gerando outros elementos. E aí, quando gera outros elementos, esses elementos também propagam mais nêutrons, e aí vira uma reação em cadeia. Por exemplo, aqui nessa figura, na parte de baixo, eu tenho um núcleo do urânio. Quando ele é bombardeado por um nêutron, esse núcleo se divide, transformando aqui no Kr e no bário. Eu acho que é cripton, né? E aí, esses dois elementos também emitem mais 3 prótons, 3 nêutrons. E esses nêutrons, em contato com outro urânio, também divide-se o núcleo do urânio com o cripto e o bário, e assim por diante. Vai gerando uma reação em cadeia, né? Aí você começou e aí não tem muita precisão. E aí pode gerar uma reação como uma bomba, né? Uma bomba atômica. Ela é feita puramente dessa reação em cadeia. Ok? Aqui está um exemplo. Eliminando-se alguns processos intermediários, uma reação de fissão do urânio pode ser submetida por um urânio e um nêutron. Bombardeando esse urânio, né, com o nêutron, ele gerou um césio aí de 140. E aí também gerou um zinco de 94. E restou 2 nêutrons, né, de N1. Em unidades de massa atômica, considere os seguintes dados. O urânio era 235. O césio, unidade atômica, né? Esse U aí representa a unidade atômica. Césio de 139, U. E aí o zinco de 93, U. O nêutron de 1, aproximadamente 1. Calcula a energia dessa reação nuclear. Bom, é só perceber aqui a questão da massa, né? A quanto de massa foi gerada por essa reação. Eu não comentei a fórmula, né? Mas a fórmula é bem simples. É igual a variação de M vezes C ao quadrado. Isso é a fórmula básica, né, de energia de Albert Einstein, né? Então, temos aqui a MU, que é a massa do urânio, menos M de cada elemento formado. Então, a massa do urânio é 235,
menos a massa do césio, 139, menos 93 do zinco, né? E menos do nêutron que foi formado, sobrando, né, uma massa de 0,224. E aí, se a gente pegar essa massa e multiplicar pela energia, né, deixa eu voltar aqui, a velocidade da luz, né, aqui, achei. A velocidade da luz ao quadrado vai dar uma reação de 208 mega electrovolts. Bem alta. Você pode perceber que muito pouca massa, muito pouca mesmo, gera uma quantidade de energia enorme. Né? Para você ter uma ideia, a bomba de Hiroshima, a Nagasaki, que foi a maior, ela só usou 800 gramas, nem 1 quilo de urânio foi usado. 800 gramas de urânio teve uma catástrofe, né? Numa cidade que instantaneamente morreram 100 mil pessoas. Né? Depois ainda morreu muito mais de forma através da radiação. A fusão nuclear é o contrário da fissão. A fusão é uma união dos núcleos formando outro elemento. Para unir esses dois núcleos é uma energia muito alta. Aqui nosso planeta não tem uma reação dessa. Só em estrelas que ocorrem por conta da energia que é preciso para fundir dois núcleos atômicos. Ok? A fissão é mais fácil. A separação de núcleos é mais fácil. Agora, a fusão é que é muito mais difícil. A gente só consegue identificar essa reação numa estrela. O nosso Sol, por exemplo, ele forma partículas de hidrogênio, se fundem e formam partículas de hélio. Nessa fusão, há uma liberação de energia que a gente recebe como radiação. Ok? Aí é muito simples, dois hidrogênios se fundem, formando um próton, um deutério, um neutrino, né? E um deutério. Esse deutério com outro hidrogênio emitem fótons, né? Que é a luz que a gente recebe, e se transforma num hélio. Esse hélio não é um hélio estável, né? Com dois hélios, a gente consegue, instável, né? Dois hélios instáveis, consegue formar um hélio estável e a emissão de dois prótons e volta para a reação inicial. E assim a estrela vai sobrevivendo, né? Com a união seu hidrogênio se fundindo, formando hélio, emitindo partículas de neutrino, de fótons, né, para a gente. Neutrino está atravessando você a todo momento aí. Não é só o Sol, mas todas as estrelas emitem essas partículas. E nesse momento aí, milhões de neutrinos estão passando pelo seu corpo aí e você nem sente. O fóton já é mais visível, né? A gente consegue perceber ele por conta da sua radiação. Reatores nucleares são as usinas nucleares que usam essa reação. Eles não captam a energia da radiação para formar energia elétrica, mas eles captam o vapor que é gerado pelo aquecimento da água através dessas partículas de energia. Então a gente pensa que está transformando radiações em energia. Não diretamente. Né? Eles usam as turbinas que são geradas pelo vapor de água. Esse vapor de água é aquecido pela energia liberada através do calor
dessas reações. Então essa é a forma com a qual é gerada energia pela uma usina nuclear. Como já falei, os rejeitos radioativos causam inúmeros cuidados para a gente. No Brasil, por exemplo, só temos 3 usinas. Uma está desativada, né? Que é a Angra 1. Temos a Angra 2 e a Angra 3. E o percentual de energia nossa não vem das usinas nucleares, vem mais das usinas hidrelétricas. Hidrelétricas, termoelétricas, um pouco da energia eólica e um pouco da energia solar. A energia nuclear é uma parcela, que o Brasil não tem muita tecnologia para fazer essas reações, né? Controlar esses rejeitos, é muito gasto para ter isso aí. Já as usinas hidrelétricas, muito baratas, né? Tem quantidade de água, basta chover. Choveu, não vai ter problema com isso. Então, tem vários exemplos aqui para vocês fazerem no nosso material e discutir no nosso fórum, ok? Então, até a próxima. Qualquer dúvida, vamos procurar a gente no fórum para poder interagir sobre esse assunto, ok? Valeu, um abraço a todos. Tchau, tchau.